Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos o professor de cinema e diretor da Múmia, a mostra Udigrude Mundial de Animação, Sávio Leite. Há 14 anos, ele abriu espaço para esse setor em Belo Horizonte, reunindo amadores e profissionais da categoria para discutir técnicas e abordagens do cinema de animação. Hoje, ele viaja o mundo inteiro mostrando a nossa arte. Sávio, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. Um prazer também estar aqui. Que ótimo. Queria iniciar o programa te apresentando melhor, né? Você é graduado em comunicação social, né, com habilitação em relações públicas, tem especialização em roteiro infanto-juvenil para vídeo e cinema, é mestre em artes visuais e também é professor de cinema no Centro Universitário UNA, é realizador de cinema de animação, de filmes de animação e diretor e um dos idealizadores da mostra Udigrude Mundial de Animação, a Múmia. Mas apesar dessa formação eclética acadêmica, parece que você resolveu eliminar uma delas, né? Parece que definitivamente, porque você falou que, embora tenha se formado em relações públicas, você nunca exercitou a profissão. Então, queria te perguntar, por que você escolheu fazer relações públicas e em que momento houve esse ponto de mutação, né, de mudança nos seus objetivos e você se dedicou ao cinema? Muito bem. Então, eu acho que eu não abandonei de vez as relações públicas, porque eu usei todos os conhecimentos que eu tive na universidade para ser um bom relações públicas de mim mesmo. Então, eu ainda... Tá certo. Conhecimento não se perde, Não, né? Se perde de maneira nenhuma. Mas o ponto de virada é que quando eu estava me formando, eu fui fazer o meu trabalho final de curso. Eu fui orientado por uma cineasta, uma professora que já trabalhava com cinema, e aí que começou essa paixão pelo cinema. Hoje, essa professora, que se chama Patrícia Moran, dá aula na USP, e foi aí que nasceu a minha vontade de fazer cinema de animação e trabalhar com cinema de uma forma geral. Foi ela então que te abriu as portas desse mundo mágico do cinema, então? Com certeza. E te roubou da comunicação pelas relações públicas, né, para o cinema. Isso aí. Ah, maravilha. E ganhamos um cineasta, né? Isso aí é bom demais. Meu querido, mas eu queria saber então, como foi o seu início nesse universo do cinema? Porque a gente sabe que nada nesse universo é fácil, né? Então, eu queria saber como foi o começo da sua carreira e quais foram as estratégias que você utilizou para se embrenhar nesse mercado. Pois então, nesse último período da universidade, eu já tinha vontade de trabalhar com cinema e comecei a ser assistente da Patrícia com os vídeos que ela já fazia. Mas em 1997, eu vi no jornal que 4 curtas tinham sido premiados pelo Ministério da Cultura para ser realizado em Minas. E aí eu fui na lista telefônica, ainda existia lista telefônica, e vi o nome das pessoas e liguei para cada pessoa ali que correspondia o nome desse prêmio e me ofereci para trabalhar nesses curtas. Então, desses 4, 2 eu consegui trabalhar. Olha, um era A Hora Vagabunda, do Rafael Conde, sim, e que é um filme de ficção, baseado numa história de um grupo de pessoas que decidem explodir o viaduto Santa Teresa. E o outro ainda bem que é ficção. É uma ficção muito interessante. Uhum. E o outro era um filme de animação, que é o Castelo de Vento, da Tânia Anaia. Então eu comecei a trabalhar fazendo um make-off desses filmes, ou seja, ficando atrás dessa produção e para fazer os filmes, para trabalhar nesses 2 filmes. O filme do Rafael foi para mim uma imersão total no mundo do cinema. Eu lembro que durou 10 dias a produção e quando acabou eu até adoeci, porque eu já estava tão imerso naquele universo que, né, deu até uma tristeza, assim, bateu uma melancolia e acabar. E já o filme da Tânia era um filme de animação, então demorava, o processo era mais lento, então deu tempo de eu ficar nessa produção durante alguns meses, entrevistar todas as pessoas, e foi aí que eu descobri o cinema de animação. Pois é, eu queria exatamente essa minha curiosidade. Você está respondendo agora. Eu queria saber justamente quando é que começou essa sua paixão pelo cinema de animação, né? Então, concomitantemente, fazendo o make-off do filme da Tânia, ela me convidou para fazer uma oficina no Festival de Inverno
depois viriam alguns europeus dessas oficinas e ela me convidou. E eu fui todo animado para essa oficina no Festival de Inverno, com um roteiro já pronto, mas quando eu cheguei lá eu vi que era humanamente impossível fazer o que eu estava programado em 15 dias. E aí eu acabei fazendo o que eu dei conta de fazer, mas foi assim que começou a sua trajetória. Começou a minha trajetória no mundo da animação. E você, inclusive, fez um filme, né, um curta-metragem, né? Você começou a filmá-lo em 2000 e foi terminar só em 2004. Parece que foram 4 anos de trabalho intenso, que foi O Vento, né? Aí eu queria saber, nessa época, como que era o mercado do cinema de animação aqui em Minas e qual foi a repercussão desse trabalho, né, desse filme, O Vento, na sua carreira profissional? Então, O Vento começou a ser gerido dentro lá da Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes, no curso que a gente estava fazendo para ser roteirista de uma série fictícia que se pretendia fazer aqui em Minas, que era uma série sobre o menino maluquinho. Na verdade, nessa época a gente já estava no boom assim, da animação, porque tinha aparecido um filme que era o Toy Story, que é de 1995, que revolucionou assim, o cinema de animação. E aí a universidade queria fazer algo no nível de Toy Story. E aí contratou, na verdade, agrupou várias pessoas com interesse comum para estudar roteiro. E aí o Vento nasceu dentro desse curso de especialização, primeiro por um grupo de pessoas, e aí eu saí desse curso e comecei a desenvolver. Na verdade, como você bem disse, foi um filme que demorou 4 anos para ser feito. Sim. A gente desenhou 12.232 desenhos. Nossa Senhora! A intenção era que fosse um filme infanto-juvenil, mas a trilha sonora desse filme acabou levando ele para um lado mais do terror, assim, era um terror infanto-juvenil. Ah, que interessante. E esse filme deu muito trabalho para fazer, mas foi uma escola. Ele acabou sendo premiado no Festival de Cinema de Recife, CinePE, como melhor animação, e me deu a oportunidade de conhecer Havana, Cuba. Fui levar ele para o festival lá e foi uma experiência muito interessante, que é uma experiência que vem cineasta de toda a América Latina, se reúne em Havana, então foi muito interessante também. Nossa, por essa trajetória. Que legal, logo sua primeira produção já ter essa repercussão, inclusive internacional, você começou com o pé direito então. Com certeza. E me diga uma coisa, a partir daí me parece que surgiu a ideia de se criar o Múmia, né, que é a mostra Udigrude Mundial de Animação. Então eu queria saber com quais objetivos ela foi criada e o porquê desse nome. Tá, então, a Múmia, você pode falar o Múmia ou a Múmia, tá tudo certo. Tá certo. Nasceu em 2003, porque, na verdade, a minha primeira animação é de 2001. Em 2003 eu fiz meu segundo curta, O Vento será o terceiro curta, embora começou primeiro. Sim, entendi. Sim, porque ele demorou mais tempo, né? Mais tempo de produção. Tá certo. E esses primeiros curtas começaram a ser notados, começaram a ser selecionados em festivais, tanto no Brasil como no exterior. Mas eu tinha uma certa dificuldade para passar aqui em Belo Horizonte mesmo. E aí a mostra foi criada, uma reunião de amigos, primeiro como uma brincadeira, a gente falou, a gente vai exibir todos os filmes que forem enviados. Então a gente criou uma mostra que não teria seleção, vamos dizer assim. Entendi. Todos os filmes que não fossem enviados a gente ia exibir. Isso já é um diferencial, né? Já é um diferencial, porque não existe nenhuma mostra de cinema no mundo inteiro que não tenha seleção. Geralmente tem uma curadoria que seleciona, né, as obras que chegam. Que foi até bem interessante falar sobre isso, porque a maioria dos festivais de cinema tem umas curadorias iguais. Então, mesmo o filme que era selecionado no festival, ele acaba sendo selecionado em todos os festivais. Por isso que a Múmia foi criada, para a gente não ter seleção. Primeiro, foi uma ideia ousada fazer isso, porque poderia vir muita coisa ruim e a gente ter que exibir. Mas, desde o início, a gente percebeu 2 coisas no cinema de animação. Primeiro, o cinema de animação dá muito trabalho em fazer. Então, os filmes geralmente são muito curtos. Sim. Os que conseguem chegar até o final. E quando você programa
faz um programa de 1 hora, por exemplo, você coloca no mínimo uns 10 curta-metragens. A pessoa que está assistindo não lembra de um filme que ela não gostou, porque ele é tão curto, não dá tempo de aborrecer. Ela só recorda aquele que ficou na memória, aquele muito bom. Sim. Então a mostra desde o início foi um sucesso, as pessoas toparam essa ideia de mandar os filmes, de ir. Então tem um público que vai também só para ver esses filmes, que eu não gosto de falar ruins, mas esses filmes que não são tão bons ou têm uma produção tão grande. Elas acabam servindo de atração para curiosos, né? Isso, na verdade, assim. Eu acredito que é uma plataforma para incentivar as pessoas a fazerem, a exibirem, é isso, de divulgar o trabalho. E aí vocês abriram essa perspectiva, né, esse leque, e recebem todas as produções que se inscrevem na Múmia. Isso. Na ou no Múmia. Tanto faz. Ok, querido. Nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí, que no próximo bloco nós vamos falar mais ainda sobre essa mostra. Não saiam daí, a gente volta já já.